A paz do Senhor, irmãos. Amém. É muita alegria estar na presença do Senhor. E hoje, quando nós celebramos a ceia, celebramos este memorial da morte de Cristo, é uma vitória para cada um de nós. Quando nós podemos sentar à mesa para participar da ceia. Eu quero ler, irmãos, nesta noite, o Evangelho segundo São João, capítulo 12. Eu quero estar lendo 2 versículos apenas do capítulo 12, versículos 32 e 33. Evangelho segundo São João, capítulo 12. Vamos estar lendo os versos 32 e 33, que nos dizem assim: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Quando Jesus diz sobre este fato, Jesus estava no templo e algumas pessoas quiseram ver a Jesus. E eles se aproximam de Filipe, eram os gregos que tinham vindo para a festa da Páscoa, e eles falam: Filipe, nós queremos ver a Jesus. E Filipe vai a André, e eles dois se dirigem a Jesus, dizendo: tem um grupo aí querendo te ver. É a oportunidade que Jesus tinha de começar a pregar a palavra. Jesus não perdia a oportunidade. Então ele fala: é o momento, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Quando nós vemos aqui duas pessoas que são interlocutores para Jesus, Filipe e André, eles caminham muito juntos na Bíblia. Nós vemos que André era o tipo do discípulo que não pedia oportunidade para estar evangelizando, e era também o discípulo dos bastidores. No capítulo 1 de João, quando João Batista aponta para Jesus como o cordeiro que tira o pecado, a Bíblia diz que tinham 2 discípulos de João que ouviram e foram atrás de Jesus, e um deles era André. Eles disseram: mestre, aonde assiste? Jesus disse: vem. Chegando à tardinha, eles saem da presença de Jesus, e a primeira coisa que André faz, ele vai a Pedro: havemos encontrado o Messias. E ele apresenta Pedro a Jesus. E Jesus disse: tu és Simão. Jesus logo identifica, porque André não perdeu a oportunidade. Ele avisou. No capítulo 6 de João, na multiplicação dos pães, havia também a multidão que Jesus falou: senta e dá-lhe vós de comer. E Filipe disse: mas o que é? Onde nós vamos achar 200 denários para dar a esse povo? Mas André disse: tem um rapaz aí que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. O que é isto para essa grande multidão? Mas Jesus aproveita e pega esses elementos e faz a multiplicação dos pães. Nós vemos sempre André nos bastidores. Quando Jesus é interrogado por Pedro, Tiago e João, também André, no Monte das Oliveiras, sobre os acontecimentos futuros, eles estão juntos, e André com Pedro pergunta: quando sucederão estas coisas? E Jesus começa a descortinar o princípio das dores. Então nós vemos o interesse de André para estar sempre nos bastidores, sem perder a oportunidade. E ele
leva, a Bíblia diz que no dia seguinte que André tem um encontro com o Senhor, Jesus passa perto do amigo dele, Filipe, e diz: vem e segue. E Filipe encontra Jesus, segue Jesus. Depois ele vai buscar a Natanael. O que você tem feito com aquilo que Deus faz para você? Qual é a oportunidade que você tem deixado passar daquilo que Deus fez para você? Natanael, Filipe encontra Jesus e ele diz: no dia seguinte ele vai atrás de Natanael. Nós havemos encontrado o Messias. Da onde ele é? De Nazaré. Ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe diz: vem e vê, vem e contempla. E aí, quando Jesus diz para Natanael: aí está um verdadeiro israelita em que não há engano, que não há dolo. Ele diz: aonde você me conhece? Falou: antes que Filipe te abordasse, eu te vi. E ele começa a glorificar Jesus. E Jesus disse: não é só por isso, você vai ver os céus abertos e a glória de Deus descer. Então não perca a oportunidade. Aquilo que Deus fez, anuncia. Aquilo que Deus fez com você, propague. Aquilo que Deus fez para você, transmita a outro. Não cruze os braços. Então seja oportuno ou oportunista para anunciar o Evangelho. E Jesus diz: é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. E o que Jesus ia fazer? Jesus ia anunciar a palavra. Jesus ia cumprir a missão. Quando você transmite a palavra, a glória de Deus vem sobre você, porque você está debaixo de uma missão. Nós fomos chamados para transmitir Jesus. E Jesus estava dizendo: é o momento do Filho do Homem ser glorificado. E ele começa a anunciar: é chegada a hora. Ele diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele vai produzir muitos frutos. Está dizendo do tipo de vida que ele teria que passar. Ele teria que morrer para frutificar. E a Bíblia diz que a recompensa de Jesus é levar muitos filhos à glória. Isaías diz que ele verá o trabalho da sua vida e vai ficar satisfeito. Então ele vai dizer: valeu a pena, porque ele morreu e com a sua morte ele trouxe vida a muitos, a nós que aqui estamos. Isso também serve para nós. O nosso crente, se nós não morrermos, nós não frutificaremos. E servir a Deus, ela exige morte. Morte do eu, morte do ego, para que Deus possa reinar na nossa vida. Não pode o reino de Deus ser dividido com a minha presença, com a minha glória. Eu tenho que morrer. Então, se eu morrer, eu vou gerar, eu vou dar muito fruto. Essa é a regra da Bíblia. Então Jesus disse: é necessário que o grão morra para frutificar. Você está morto perante o Senhor? Já morreu a sua natureza para que resplandeça a natureza de Cristo? Pedro diz que em nós está sendo implantada a natureza divina. Mas para surgir a natureza divina, precisa a minha natureza corroída, corrompida, morrer. Aí vai brotar a natureza divina. A sua expressão, o seu comportamento, o seu modo vai mudar, porque você morreu e Jesus está ressuscitando em você. E a Bíblia diz que ele diz: quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Lá no capítulo 5 de Efésios, quando Jesus fala da relação entre marido e mulher, ele pede para o homem amar a sua esposa como Cristo amou. E ele diz: nós amamos a nós mesmos. Ninguém despreza a sua vida.
vida, todos nós a amamos, mas ele está dizendo aqui com referência às coisas espirituais, aquilo que dá importância a nós. Se nós temos a dar importância às coisas materiais, nós não receberemos a recompensa espiritual. Mas quando nós odiamos essas coisas e damos preferência às coisas espirituais, a Bíblia diz que nós temos da parte de Deus algo na eternidade. Então Jesus começa a falar principalmente para os gregos que queriam ver Jesus, que a filosofia grega prevalecia sobre o humanismo, que o homem é mais importante do que tudo. E Jesus está mostrando aqui que no Evangelho nós temos que nos anular para que Ele nos capacite, para que Ele nos encha. Então Jesus está dando uma aula aos gregos, mostrando a simplicidade do Evangelho. Ele diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Servir a Deus, servir a Jesus, ele exige da nossa parte sacrifício. No capítulo 16 de Mateus, versículo 24, Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então há um preço para servir a Jesus. Quando nós servimos a Jesus, nós damos o destaque que amamos o Senhor. Amar a Deus é servir a Jesus. E quando nós servimos os nossos irmãos, nós amamos a Cristo. Capítulo 25 de Mateus, aquela parábola que Jesus disse: quando me viste doente, enfermo, com fome, na prisão, e foste me ver. E os discípulos perguntam: quando nós te vimos nesse estado? Ele disse: quando vocês fizeram algumas destas coisas a um desses pequeninos, a mim me fizeram. O crente foi chamado para o serviço. O crente não foi chamado para esquentar bancos. O crente foi chamado para servir. E quando nós servimos ao Senhor, servimos às pessoas, Deus, Jesus é glorificado. Nós não queremos hoje, nós queremos o nosso próprio bem-estar. Nós não incomodamos com o irmão que falta, o irmão que está doente, a pessoa que está fraca. Ninguém se atenta para isso, para uma visita ou para um telefonema. Hoje nós temos os meios de comunicação, o WhatsApp para comunicar, mas nós nos esquecemos, porque nós estamos interessados no nosso bem-estar. Mas servir a Jesus tem um preço. Ele está dizendo: quem me serve, o Pai o honrará. Não é recompensa humana. Muitas pessoas querem servir para ser vistas. Não precisa isso, é Jesus. Quando você faz de coração, porque você foi tocado pelo amor de Deus, e a Bíblia diz que o Pai o honrará. A honra não vem de pessoas, a honra vem do Senhor. Veja, o interesse, a grandeza da honra vem de Deus para nós. Então faça. Não procure ser visto. Jesus disse: aquele que procura ser visto já recebeu a recompensa aqui, mas aquele que é visto pelo Senhor, ele é honrado pelo Senhor. Nós precisamos ter a honra de Deus, procurar nesse tempo presente fazer a obra de Deus, ajudar o nosso semelhante. Quando nós fazemos isso, nós damos a demonstração que amamos ao Senhor. A recompensa vem do Senhor. Não queira se alguém não viu. Não queira se alguém não te bajulou. Nada disso tem recompensa. Mas quando você faz para o Senhor, a recompensa vem dele. No versículo 27 ele diz: agora a minha alma está angustiada. E que direi? Pai, me livra desta hora. Ele disse:
mas precisamente com este propósito eu vim para cá. Jesus, na sua humanidade, ali era a última semana. Ele desce de Betfagé, ele desce montado no jumento. A Páscoa é na semana seguinte. Ele vai à casa de Simão, onde presta um jantar, e ele é ungido por Maria naquele evento. E ele diz que esta unção serviu para o meu sepultamento. E ele está antevendo a agonia do Getsemane. E ele diz: a minha alma, como pessoa, como humano que era, despojado da sua divindade, ele diz: eu estou sentindo pavor. Como qualquer um de nós passamos por aflição. Lucas retrata que este momento foi um momento de sofrimento, foi um momento de angústia e agonia que Jesus passou na alma. E ele diz: o que eu vou fazer? Pai, me livra desta hora. Mas isto era um propósito eterno de Deus naquele momento. Ele diz: mas para isto eu vim. E ele se reanima no Senhor para enfrentar a derradeira hora dele sobre a terra, porque ele precisava vencer. No 31 ele diz: olha, o príncipe deste mundo está vindo aí. E ele estava angustiando, mas ele não tem nada comigo. Jesus estava angustiado, mas ele precisava vencer a cruz para pisar a cabeça de Satanás. E aí, quando ele chega no 32, ele diz: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. A cruz é um atrativo. Muitas vezes nós não olhamos para a cruz como ela merece ser olhada. Quando você faz um paralelo da cruz com o Éden, o Adão estava no jardim, todo preparado por Deus. Adão participava de um culto exclusivo, aonde o ministrante era o próprio Senhor. Todos os dias Deus vinha e conversava com ele. Mas Deus deu uma ordem e ele desobedeceu a ordem. Jesus enfrenta a agonia, a angústia, mas ele obedece a ordem. Para isso eu vim. Adão, num lugar aprazível, com a presença de Deus, ele desobedece. Então o lugar não se torna atrativo, mas Jesus está dizendo: a cruz é um lugar de atração, eu vou atrair todos a mim. O olhar da cruz é melhor do que o olhar do Éden, porque lá o homem falhou, aqui o homem tem vitória. Você olha para a cruz, há restauração. Lá o homem foi expulso porque não deu crédito à palavra de Deus, que Deus se relacionava com ele pessoalmente. Mas foi na cruz que, quando Jesus foi levantado, um ladrão estava ao lado, Jesus coroado de espinho, e ele olha para Jesus e vê a divindade e vê o reino. Ele fala: hoje como ele diz, hoje não se lembra quando entrares no teu reino. Ele vê um rei, porque estava na cruz com a coroa de espinho, mas ele viu sobre Jesus um reino. O centurião vê em Jesus a divindade. Ele diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. A atração da cruz. Quando chega meio-dia, a natureza toda chora, a natureza toda escurece, os fenômenos acontecem, e muita gente bate no peito, dizendo: olha o drama, porque a natureza olhou para a cruz e viu lá o Criador. E muitas vezes nós nos olhamos e não reconhecemos o Criador. Na cruz há recompensa, há atração. Jesus disse: quando eu for levantado, atrairei todos a mim.
Se você olhar o Velho Testamento, não tinha cruz. Os homens, com todas as promessas, eles falharam. E Deus, na sua bondade e tolerância, permitiu que tudo acontecesse até que chegasse o homem da cruz. Hoje nós temos salvação porque olhamos para a cruz. Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também todos quantos olharem para a cruz, eles serão atraídos e serão salvos. A cruz há restauração. Quando Jesus estava na cruz, você olha o trabalho de Jesus. Ele perdoa os ofensores. Quantas pessoas que presenciaram a cena da cruz. Tem uma história que diz que muitos dos soldados que ali estavam, eles ficaram tão impactados com a cruz, com a morte de Jesus, que o Evangelho ele entra em parte da Europa por soldados que estavam aos pés da cruz. Quando eles viram, lançaram uma lança e do seu lado sai água e sangue. E eles não veem Jesus esbravejar, veem Jesus perdoar. Eles saem dali impactados. E a história diz que muitos abriram trabalhos. Se você olhar quem abriu o trabalho em Roma, você não encontra ninguém, mas foi um daqueles. Quando Paulo escreve aos Romanos, havia uma igreja, e você não sabe quem foi para lá, que a Bíblia, no livro de Atos, não relata, mas muitas vezes pode ter sido lá a atração da cruz. Jesus na cruz, ele restaura. Ele diz para João: João, toma conta da minha mãe. Ele diz para a mãe: mãe, toma conta dele. Deus restaura a família na cruz. Por isso que a cruz é atrativa. Por isso que a cruz tem um significado. Por isso que a cruz tem um valor inestimável. Porque ali há a restauração da família. Jesus providencia o cuidado tanto para a mãe quanto para João. E a Bíblia diz que daquele momento em diante, João assume Maria. Atração da cruz. Nós falamos aqui recentemente sobre o poder da cruz. Paulo diz: é loucura para os que perdem, mas para nós que cremos é o poder de Deus para a salvação. A cruz é algo que simboliza para nós a nossa libertação. O pecado era algo que dominava a nossa vida, nós éramos escravos. Foi na cruz que nós conseguimos a nossa libertação, a nossa liberdade. Aquele hino que nós cantamos logo nos primórdios, foi na cruz. Aquele é a cruz que nos atrai, é a cruz que nos liberta, é a cruz que nos produz salvação. Como está essa atração para você? Se você não olhar para a cruz, você não vai trabalhar. Você não vai dar demonstração de amor ao Senhor, que Ele fez isso por nós. E nós temos que recompensá-lo, trabalhando, fazendo o papel dele. Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando e pregando o Evangelho, incansavelmente. O que nós estamos fazendo? Porque nós não reconhecemos, nós não somos atraídos pela cruz. A cruz do Calvário. Paulo me falava: a minha pregação, ela não consiste em nada. Ela consiste em Cristo pregado na cruz, Cristo Jesus
e este crucificado. A cruz, irmãos, tem um significado de libertação para nós. A condenação que pairava sobre a nossa vida foi tirada. E você não precisa fazer nada para que se sinta liberto. Apenas creia, olhe para a cruz, olhe e veja o sacrifício. Aquilo que era seu, Jesus assumiu em seu lugar. Aquilo que você deveria ser penalizado, porque por causa dos nossos pecados, Jesus assume. Agora apenas eu olhando, apenas eu crendo, eu sou livre da condenação, e hoje eu posso entrar diante de Deus com liberdade, porque a cruz pavimentou o caminho para o céu. A Bíblia diz que Jesus, Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando o mundo com Ele. E Ele diz no capítulo 21, capítulo 5, versículo 21 de 2 Coríntios, que Ele se faz pecado por nós. Ele assume a nossa estrutura. Aquele que não conheceu o pecado, Ele fez pecado por nós. E lá na cruz Ele crava. A Bíblia diz em Colossenses 2,14: tudo que nos era prejudicial, tudo que nos era condenável, tudo que estava escrito contra nós, a cruz apagou. Hoje você está livre. A cruz atrai, a cruz salva. Nós falamos da vez passada que a cruz tem cura. Isaías diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Tem hora, irmãos, que nós estamos vivendo um evangelho meio místico atualmente, porque as pessoas não são atraídas pela cruz, não reverenciam a cruz, não pensam na cruz. A cruz tem cura física, na cruz tem cura emocional. As nossas mazelas que nós pegamos ao longo da nossa trajetória humana, a Bíblia diz: tudo que nos era contrário, Ele cravou na cruz para você ter liberdade. A cruz é o benefício de Deus para nós. Enquanto os crentes hoje não se atentarem para a verdade da palavra de Deus, eles muitas vezes não vão reconhecer o sacrifício da cruz. Vão carregar dores, vão carregar doenças, vão carregar dores emocionais, angústia, como Jesus defrontando Getsemane passou, mas Ele recuperou. A minha alma está triste, mas em Jesus, em Deus, há renovação. Há momentos na nossa vida de tristeza, há momentos na nossa vida que nós passamos por dificuldades, há momentos que nós passamos por perdas, e nós temos a sensibilidade de doer. Nós fomos constituídos por Deus assim, mas só que nós temos que ver: o nosso Jesus passou por mais, e Ele superou. Então você pode superar. Ele é o exemplo nosso. É hora que eu fico pensando: por que tantas pessoas carregam tantas coisas e não olham para a cruz? Quando nós somos atraídos para a cruz, Deus nos limpa. Deus opera a transformação de dentro para fora. Nós vamos ter uma alegria de servir a este Deus. Nós vamos ter alegria de ser útil ao Senhor. Hoje está difícil o trabalho. Hoje as pessoas, ao trabalho de Deus, para Deus, está muito difícil. Ninguém se dispõe. O ministério, ninguém quer ser pastor. Só se pagarem muito. A primeira condição é a condição financeira. O que Jesus ganhou para descer
em nosso lugar, para se humanizar conosco. A Bíblia diz que ele, sendo rico, ele se fez pobre para nos atingir e nos enriquecer. A sua trajetória é tão diferente da que nós aspiramos hoje. Jesus, para nascer, ele foi nascer no curral, no meio do boi, no meio dos animais, porque não havia lugar. Ele foi criado num lugar pobre, mexendo com madeira. E ele foi obrigado a carregar uma cruz pesada, que ele teve que pedir auxílio para alguém ajudar a carregar a cruz. Subir uma ladeira acima, carregando uma cruz que não era dele. E a Bíblia diz que foi constrangido um homem chamado Simão Cirineu a carregar a cruz. E o impacto desse homem em carregar a cruz, você vai ver lá na frente. Marcos diz: Rufo e Alexandre, filho de Simão Cirineu. No capítulo, lá em Romanos, nas saudações do capítulo 16, Paulo faz uma saudação: saúda a Rufo, o meu amigo, e a sua mãe, minha mãe. Eles foram tocados porque a cruz os atraiu. Simão carregou a cruz, mas a sua família foi atingida pela cruz, foi atraída pela cruz. No final do ministério de Paulo, ele faz menção de Rufo, ele faz menção da mãe dele, dizendo: minha mãe também. Então, quando Jesus ele é penalizado a carregar a cruz até o Calvário, até o monte, e lá ele fica como maldito, como um bandido. Roma considerava assim, e a lei dos judeus considerava maldito. Fez alguma coisa muito feia para ser condenado. Mas é esta cruz que nos atrai, é esta cruz que faz com que vocês estejam aqui hoje, sentando à mesa, lembrando que lá na cruz Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Lá na cruz ele verteu o sangue que nos purificou. Hoje nós temos uma consciência que não pesa, irmãos, que não é acusatória. O sangue tem este poder, nos purificou. Quantas pessoas andam perturbadas de mente porque nunca chegou à cruz? A cruz te alivia, a cruz da condenação ela tira, ela faz sumir essa coisa que Satanás trazia na mente das pessoas. A cruz, por causa da purificação operada pelo sangue. Hoje nós pertencemos ao Senhor, hoje nós somos filhos de Deus, hoje nós somos atraídos pela cruz. Na cruz de Cristo há redenção, na cruz de Cristo há salvação, na cruz de Cristo há perdão dos pecados. O flagelo do homem é o seu pecado, mas Jesus está aqui para tirar o pecado. Nós queremos saber se temos alguém que quer receber Jesus como Salvador. O maior de todos os presentes é o homem quando abre o coração para Jesus. Jesus foi penalizado na cruz por causa do seu pecado. Você precisa aceitá-lo, porque Jesus ele especifica que há dois caminhos, um para o céu. Jesus diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pedro diz: não existe outro nome em cima no céu, nem embaixo na terra, pelo qual devamos ser salvos. Ninguém pode ir ao céu a não ser que tenha Jesus no coração. Amém. Senão já está descendo, e descer é fácil, só basta soprar que desce.
Para subir, você tem que fazer um esforço, você tem que entregar a Jesus. Para descer, você não precisa fazer nada. Para ir para o inferno, não precisa fazer nada. Para morar no céu, você precisa aceitar Jesus. Não adianta, irmãos. A nossa trajetória aqui é curta, é rápida, passa muito rápido. Garanta a eternidade, morar eternamente com o Senhor. O propósito de Deus na criação era que o homem vivesse eternamente. Mas o homem pecou, mas Deus deu um jeito mandando Jesus. Então, se você quiser ter uma eternidade com Deus, você tem que aceitar Jesus, que não existe no caminho. Todas as religiões dizem, todos os caminhos levam a Deus. Mentira, só quem leva a Deus é Jesus. Então tem que aceitar. Não precisa, tem que aceitar, senão, como diz, está no salmo. Então aceita logo, amém? Se não tem, Deus abençoe você.